Boa noite, boa madrugada e bom dia para você que está ouvindo este áudio, esta mensagem. Aqui quem vos fala é o vosso irmão Lucivaldo Lima, do canal Atalaia. A paz do Senhor, graça e paz, Shalom Adonai. Aleluia, glória a Deus. Livro de Jeremias, capítulo 2, verso 17 ao 19 diz assim: Povo de Israel, foi por sua própria culpa que tudo isso aconteceu com você. Você abandonou a mim, o Senhor seu Deus, quando eu o estava guiando pelo caminho. E agora, o que é que você vai ganhar? Indo até o Egito para beber água do rio Nilo. O que você vai ganhar indo até a Síria para beber água do rio Eufrates? A sua própria maldade o castigará, e você será condenado porque me abandonou. Você vai aprender de uma vez como é ruim e amargo abandonar a mim, o Senhor seu Deus, e deixar de me temer. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estou falando. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor dos Exércitos, bendito seja Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de todo o universo. A Ele, pois, seja toda honra, toda glória e todo louvor. Aqui podemos ver nessa passagem bíblica, na nova tradução da linguagem de hoje, onde o profeta Jeremias foi um homem chamado para uma missão, para uma obra, aonde ele tinha que repreender todo um povo de Israel. Ele teria que alertar todo o povo de Israel sobre as maldades do seu coração, as maldades das suas atitudes, sobre a sua maneira de viver, na qual foi num período onde Israel estava completamente perdido, aonde Israel, aquele povo que era considerado por Deus um povo obstinado, ou seja, um povo teimoso, mas tão somente porque eles tinham Deus, o Santo de Israel, como o Senhor verdadeiramente, como o seu Senhor. Porém, foi uma época em que Israel estava completamente perdido na idolatria, estava muitas das vezes servindo a Baal. Era um povo que estava servindo seus filhos como oferta de sacrifício vivo a um Deus estranho. Era no momento onde Israel estava virando as suas costas para Deus. No momento em que um povo ia até o templo adorar a Deus, levar sacrifícios, tanto sacrifícios de animais como sacrifícios de cereais, ofertas de cereais. Porém, ao mesmo tempo, era um povo que estava levando deuses para dentro do templo. Imagine só você crente, imagine só você cristão evangélico, aonde você vai se congregar numa igreja, logicamente evangélica. Porém, imagine só você, na sua mente, imagine este exemplo. De repente, você chega na igreja e vê pessoas carregando estátuas de imagens de Santo Fulano, de São Becrano, de São Cipriano, de São sei lá quem, santo de tal entidade, santo de tal Santa de Luzia, de Santa Lucia. Imagine você, crente, estando dentro da sua igreja ali para servir a Deus, ouvir a palavra, adorar a Deus com louvores e hinos, escutar os testemunhos, e de repente você vê do seu lado outro cristão levando imagens de escultura. Ou então você se depara em um certo departamento da sua igreja e vê ali uma escultura, uma imagem de escultura. Imagine você entrar dentro da igreja evangélica e perceber que não fosse mais uma igreja evangélica, mas fosse uma igreja mista, misturada com a religião católica. De repente você está ali numa igreja evangélica, mas de repente você vê estátuas de imagens de escultura, deuses estranhos.
Então esta era a situação como se encontrava o povo de Israel no templo do Senhor. Existiam imagens de esculturas escondidas dentro do templo de Deus, dentro do templo que Salomão ergueu. Era assim que o povo de Israel estava servindo ao Senhor. Eles chamavam o Senhor de seu Deus, se reuniam na entrada do templo, porém muitos deles levaram imagens de escultura para dentro deste templo. Secretamente alguns adoravam a outros deuses. E o povo, muitos deles sabiam disso, porém nada faziam. Porque a maioria deles estava servindo a Baal. A maioria deles estava servindo a deusa Astarote, a outros deuses erguidos por eles mesmos, por mãos humanas, como estátuas de barro, estátuas de madeira, estátuas de ferro, estátuas de prata e de bronze. Era assim que se encontrava o povo de Israel. Aleluia, glória a Deus. Então Israel estava agindo como uma prostituta, além de estar se prostituindo com outros deuses, não adorando mais a Deus verdadeiramente, mas estava também se servindo como uma prostituta, porque em algumas reuniões sobre montes e vales, sobre bosques de árvores, eles ali praticavam as suas imoralidades sexuais, que não deixava de ser adultério, não deixava de ser a fornicação, não deixava de ser a orgia em grupos. Então somente com essas práticas faziam seus cultos a outros deuses. Imagine só, um povo que se chamava, um povo que se chama Israel. Aleluia, glória a Deus. Um povo escolhido, um povo separado por Deus para adorar tão somente ao seu santo nome. Aleluia. Aonde Deus tão carinhosamente ajuntou as suas ovelhas, tão carinhosamente trouxe da escravidão do Egito. E aqui o Senhor tem falado através de Jeremias, aquele povo obstinado, dizendo: e agora o que é que vocês vão ganhar indo até o Egito para beber água do rio Nilo, ou indo até a Síria para beber a água do rio Eufrates? Podemos ver aqui como exemplo, podemos ler e meditar que Deus deixava essas duas opções, porque era a escolha deles ir para um lado esquerdo ou para o outro lado direito. Para o lado esquerdo eles iriam em direção ao rio Nilo, no Egito, e para o seu lado direito eles iriam chegar ao rio Eufrates da Síria. Então somente com sede para beber daquela água. Mas não sabendo eles que a verdadeira água estava em Cristo Jesus, estava no Senhor Deus Jeová Todo-Poderoso, o Santo de Israel, que mata a sede, alimenta a alma, traz para junto dele, para a sua presença, e que de nada é para se sentir falta, como diz o Salmo. Aleluia 23. Ramante canta sobre ande canta lepa, nemine canta sobre andarai. Remini cantas sobre lamantui, nefasto que me nerras, damante cantas sobre andarai, alamande cantas so, lamande cas, indecas, mamanderras, reminiasto. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E é pela própria maldade deste povo, é por causa dos seus próprios atos, que Deus os castigaria, que viria o castigo sobre eles. Aleluia, para a sua própria condenação.